Bom, boa noite a todas, a todos, muita paz, que seus corações estejam pacificados, suas mentes motivadas, cheias de planos e projetos de vida. Nesse dia que nós estamos vivenciando hoje, dia 18 de junho de 2020, é com muita alegria que falo aos corações de vocês. Fomos provocados porque a nossa live deu um intervalo maior e algumas pessoas, então, perguntando por que é que teve esse atraso, nós envolvidos com outros temas do movimento social, outras demandas, e acabando que prorrogando um pouco isso aí, meu amigo João Forrozeiro, lá de Salvador, meu conterrâneo da velha Caxias, né, chegando aí, e outras pessoas, ao longo da live eu vou sinalizando os companheiros que estão aqui. Mas eu quero começar, então, o que nós vamos tratar hoje. Hoje é um dia que o Brasil está em estado de efervescência. O Queiroz, o único bolsonarista que viveu de fato o isolamento social, ele hoje sai do isolamento, foi preso, conduzido pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, numa ação conjunta com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, a uma prisão, e ele vai revelar muita coisa do movimento bolsonarista que evitava a sua prisão, acusado de ser um protagonista naquele movimento das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ, a ocasião em que o Carlos Bolsonaro exercia o mandato de deputado estadual, hoje senador, que tentou por 9 vezes, tentou evitar que fosse investigado. Evitar que fosse investigado. Em qualquer homem público que você tenha transparência, destemor, honradez e um conjunto de virtudes que o traz como carro-chefe de ser mandatário de um exercício parlamentar no poder público, você colocaria logo, abriria logo o seu sigilo bancário, sigilo fiscal, sigilo telefônico, para provar que nada tem a temer. E hoje, nesse dia em que o Queiroz é preso, eu trabalhei um tema para trazer para vocês. Eu fiz uma consulta e alguns companheiros sugeriram outros temas. Eu levo em consideração os outros temas. Houve tema acerca de Marielle e o racismo. Houve temas que discutissem as guerras híbridas e como o movimento cibernético digital das redes, pelo instrumento dos Estados Unidos, operou para provocar o golpe no Brasil. Eu vi muitos outros movimentos. E o que predominou foi essa discussão que a gente começou discutindo a questão do fascismo, discutindo democracia e fascismo, o desdobramento do fascismo. E um amigo, Pedro Lucas, tinha me pedido há algum tempo para eu discutir esse processo da militarização do Estado no governo Bolsonaro, e eu então resolvi tratar desse tema: Bolsonaro, fascismo e militarização. Vamos lá, então. Uma das principais características políticas do neoliberalismo é provocar essas tempestades de mudança. O neoliberalismo precisa das tempestades de mudanças para que ele se sinta legitimado para aplicar suas proposições. Nessa tempestade de mudanças, o fascismo ele se aproveita do falso discurso, da pós-verdade, de um conjunto de mentiras falsas afirmativas num governo negacionista, autoritário, antidemocrático, antipovo, que não tem diálogo com o parlamento, que não conversa com as outras instituições, que se julga autossuficiente no sentido de produzir a política. Então, esse fascismo se aproveita dessa tempestade e vai causar uma permanente sensação de desnorteio. É uma situação em que a população está diante de muitos ataques e a frustração. É tanta coisa acontecendo que nós não damos conta de combatê-los. E esse movimento de uma poeira levantada em forma de muita coisa acontecendo, ele é proposital. Ele é exatamente para que a gente não se ocupe de um foco só. Então, dos temas que estão em questão e estão em destaque no momento,
é, por exemplo, a propaganda negativa em torno do serviço público. Há toda uma propaganda negativa do servidor público, que o servidor público é incapaz, é ineficiente, é ineficaz, que o servidor público ele é acomodado, que a máquina pública é estática, não é dinâmica, que a máquina pública é lenta, morosa, e que por isso você precisa fazer mudanças na máquina pública. Ao invés do governo promover essas mudanças na máquina pública, implantando culturas corporativas que tragam novas formas, métodos de gestão de recursos humanos, de relações interpessoais, de experiências administrativas vividas com êxitos em outras organizações, o governo, então, faz toda uma propaganda ideológica condenando, marginalizando o funcionário público e traz à baila, para substituir esse funcionário público, os chamados militares, que já estão no governo desde quando Bolsonaro foi apenas candidato a presidente, né? Esses militares estão no governo por quê, Gilberto? Esse é o traço nosso. Vamos então começar por quê? Para a gente saciar aquela ansiedade dos que querem ir direto ao ponto da live. Por que os militares ocupam o poder no governo Bolsonaro? Olha, Bolsonaro tem mais militares no governo do que os governos militares. Nesse quesito, Bolsonaro venceu Emílio Garrastazu Médici, aquele do AI-5, ele venceu João Batista Figueiredo, ele venceu Ernesto Geisel, ele só não venceu Castelo Branco, que nomeou 12 ou 13 ministros na época, todos militares, e loteou todos os cargos públicos, mas ele ainda empata lá com muitos outros. Depois de Castelo Branco, ele é o principal, ele é o maior de todos nesse quesito. E por que isso acontece? Por que ele recorre aos quadros militares? Primeiro, ele está cercado no núcleo ministerial da presidência. O que é aquele núcleo ministerial da presidência, Gilberto Santana? É o chamado núcleo duro, o núcleo do poder, aquele que tem, de fato, contato direto com as decisões políticas. Exemplo disso, a Casa Civil. Pasme, a Casa Civil é ocupada por um general. E você tem, junto à Casa Civil, mais 3 militares ali, assessorando, cercando o presidente da República. Mas é só isso? Não, não é só isso não. Porque no segundo e no terceiro escalão, Bolsonaro nomeou, até ontem, dia que o TCU pedia um levantamento fidedigno, esse é o número que eu encontrei no TCU, pode ser que hoje tenha mais, porque estão sendo feitos esse levantamento, 2.930 militares. 2.930 militares da ativa estão compondo o governo Bolsonaro. Estão em cargos de primeiro escalão, de segundo e terceiro escalão. Estão ocupando departamentos de estradas e rodagem, estão dentro do INSS, estão na saúde, estão na área de ciência e tecnologia, estão na educação, estão em todos os setores da sociedade então civil constituída, do Estado como aparelho de gestão, para interpretar e fazer valer a vontade de um povo no conjunto do seu exercício republicano, cidadão, e pisteou-se então de militares, 2.930 militares, quase 3.000. E Bolsonaro faz isso, sabe por quê? Primeiro, porque ele é incompetente. Ele não tem competência. Quem tem competência já traz com seu plano de governo, seu programa de governo, os atores, os técnicos, que tornarão execuíveis aquelas ideias que foram construídas durante a campanha. Só que Bolsonaro não discutiu essas ideias com ninguém. Não trouxe um quadro de notáveis, não enfrentou o debate, não discutiu com a sociedade, não ouviu o contraditório, não frequentou as universidades, não discutiu com a intelectualidade, não discutiu com o segmento da sociedade civil organizada a cada área, fugiu das discussões de saúde, fugiu do tema Amazônia, fugiu do tema meio ambiente,
fugiu do tema que discutia uma nova matriz energética brasileira, fugiu do tema que discutia um modelo da Petrobras que tornasse toda a produção energética e petrolífera no Brasil um estado indutor do desenvolvimento, fugiu do tema que discutia as relações internacionais e o papel do Brasil como protagonista na América Latina e no mundo, fugiu do tema que discutia economia. E você vai se lembrar que a campanha não faz muito tempo, que toda vez que era provocado em relação a um tema desse, ele dizia a seguinte resposta simplória, vulga, para não dizer analfabeta, descreditada. Ele dizia, eu não entendo de economia, mas vou contratar quem entenda. Eu não preciso entender de cultura, mas contratarei quem entenda. Eu não preciso entender de saúde, mas meu time vai ter um time contratado. Bolsonaro formou o ministério mais medíocre de toda a história brasileira. De antes e depois de 1500, do descobrimento, nunca se viu tanta gente burra junta em um só ambiente, pretensamente discutindo, deliberando as decisões republicanas. Nós estamos vivendo uma agonia. Talvez sejamos o único país do mundo que vivenciamos essa experiência horrorosa, perigosa, de termos que enfrentar um vírus letal e mortal, junto com um governo incapaz, incompetente, junto com a máquina pública ineficaz e de traços claros genocida, porque é um traço do fascismo. Então, eu diria que é incompetência, inexperiência, desarticulação com lideranças civis, não tem nenhuma articulação com as lideranças civis, e os quadros do seu partido, do ex-partido, são inexpressivos. O PSL não tem um quadro lançado na política em que você confie alguma relação parlamentar. Então, vou repetir de novo que essa incompetência, inexperiência e desarticulação faz com que Bolsonaro busque ser, vou soletrar, tutelado. Essa é a palavra. Então, ele sabe que está despencando do ponto de vista do apoio popular, ele está despencando na opinião pública e a forma legítima de você se constituir no regime democrático e no Estado democrático de direito é você ter identidade com o seu povo e você estar legitimado com o seu povo. A maioria do povo brasileiro hoje quer um impeachment de Bolsonaro. Todo fascista pensa que uma eleição em que ele é viabilizado carregou consigo o direito, em nome de, aspas, o seu povo, implementar todas as suas ideias. E ignora o restante desses outros povos ou segmentos da sociedade que não discutiu com ele. E vão empurrando nessa tempestade de mudanças as mudanças que eles creem serem necessárias. O bolsonarismo, como face fascista, né, se constituiu numa seita. Uma seita que o presidente do cercadinho diz um conjunto de tolices e asneiras, e os outros tolos, mito. Um dia ele diz, enquanto eu for presidente, isso tudo vai acontecer sempre. Aí as pessoas dizem, mito. No outro dia, atinge os blogueiros, os falsos pseudocomunicadores da máfia, do crime organizado, da Orcrim envolvida com a fake news, e aí ele vai dar um grito no mesmo cercadinho que disse que enquanto ele fosse presidente ia cercar. Acabou, porra! Ele vai lá e diz uma porra dessa. Ele vai lá e dá um grito violentamente, com energia, transmitindo autoritarismo, transmitindo violência, sendo agressivo para dizer depois, em outro tom, que as Forças Armadas estão do lado do povo. Bolsonaro usa as Forças Armadas e os militares no seu governo para ameaçar o povo. É como você conversar, negociar com alguém com a pistola na cintura. Você bate o carro no sujeito, os dois descem para ver o que aconteceu no carro, e quando você desce do carro, o seu contendor, o outro, está com a pistola na cintura dizendo para você, vamos conversar, vamos resolver, como é que você quer resolver? Como é que você prefere resolver? Bolsonaro usa as Forças Armadas como esse revólver na cintura para chantagear, para tornar a democracia brasileira refém,
para dizer que ele é um homem muito sereno, muito tranquilo, e de vez em quando ele diz que a paciência dele está acabando. O fascismo, então, se caracteriza pela tese de que o partido que chegou ao poder, ele representa a soberania popular e fala em nome do povo. E que povo é esse que ele pensa que fala? Pensa ele falar em nome de todo o povo. Por isso, a todo momento, Jair Bolsonaro diz falar e agir em nome do povo. Recentemente disse, inclusive, que as Forças Armadas estão com o povo. Que as Forças Armadas estão com o povo, enquanto o povo deve se armar. Em outro momento, ele disse que é preciso armar o povo. Por ter chegado, então, ao poder por meio de eleições, se valer da escolha do povo, há no fascismo uma crença de que todas as instituições não devem ser levadas em conta e devem ser destruídas. Essa crença de que eles entraram para restaurar tudo. Lembram do diálogo do Weintraub, ministro da Educação, na flagrante reunião ministerial, que ele disse: eu vim aqui, eu tinha uma missão para chegar aqui. Eu vim aqui com essa missão. Por mim, eu prendia todos esses vagabundos aí, começando pelo STF. Ele acha na cabeça dele que ele tem uma missão. Então, nós vamos ver uma campanha permanente do governo Bolsonaro contra o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, contra o Supremo Tribunal Federal, sobretudo uma campanha permanente contra a ciência. Um dos primeiros atos do presidente foi atacar o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Você lembra da demissão do cientista que estava à frente do INPE, que revelou o desmatamento na Amazônia, que trouxe dados, elementos estatísticos, científicos, e que Bolsonaro se sentiu envergonhado, constrangido diante das reações internacionais? Foi o que ele fez? Ao invés de tomar providências para potencializar o meio ambiente e a nossa floresta amazônica, demitiu o cientista. É uma atitude semelhante à que Hitler tomou na Alemanha. É uma característica muito clara na Alemanha nazista. Pegaram a ciência, debocharam dela, o quanto puderam. Nomearam para os postos-chave um monte de puxa-saco de Hitler, né? Um monte de gente que estava ali lambendo as botas, com medo do poder bélico do Hitler nessa época, né? E não é diferente do que se faz aqui no Brasil, quando você vê o Ministério da Educação não ter nenhuma diretriz, nenhum planejamento estratégico, nada de base, está sempre aí de forma medíocre, sem resposta para a crise que nós vivemos. Você viu que o Brasil revelou no governo Bolsonaro alguém que apresentava ter sinais de razão, compromisso com a ciência, que foi o ex-ministro da Saúde, o Mandetta, que ganhou algum protagonismo, né? Estava presente nas mídias, estava presente e pautado na comunicação, que estava pautando uma discussão sobre a perspectiva científica, né? Interligado, intrinsecamente ligado com a Organização Mundial de Saúde, com vários outros países. E Bolsonaro, como um bom fascista, apagou essa luz pouca que tinha no seu governo para que prevalecessem as trevas. O mesmo se fez com o ministro Nelson Taik, né? E colocou o quê no lugar deles? O interino, o general Eduardo Pazuello, né? Que nomeou outra série de militares no seu entorno. Um general que não estudou geografia. Um general, para onde marcha as tropas com um general que acha que o norte e nordeste do Brasil estão localizados no hemisfério norte do globo? Para onde vai marchar? Quem entende de cartografia, um princípio de entendimento para as táticas estratégicas militares, um general que sequer sabe onde fica localizado o norte e nordeste do Brasil e situa ele como o hemisfério norte. Mais um medíocre, mais um vulgo, mais alguém que não tem nenhuma notoriedade e desprezo com o intelecto. Então, é constante no governo Bolsonaro os ataques às universidades como um traço do que define o fascismo. O fascismo é inimigo da ciência, né? Isso ocorre porque é nas instituições de ensino superior em que há mais liberdade. É nas instituições de ensino superior em que há mais pluralidade. É nas instituições de ensino superior em que há uma diversidade de ideias, convivência com essas ideias e uma militância intelectual
que se ocupa das diferentes teorias que estão em constante debate naquele lugar de efervescência, de discussão, e que para onde pode ter algum compromisso com a razão. Sempre o fascismo ameaça seus representantes e facilitadores e denunciam as universidades. Por isso disseram que lá é lugar de balbúrdia, é cheio de maconheiros, né? Dizem que a escola está cheia de doutrinação, uma doutrinação marxista, que virou uma espécie de bicho-papão clássico da política fascista. O fascismo, então, consiste na perspectiva dominante, assim, em momentos fascistas, há um forte apoio no sentido de que se denuncie disciplinas, sociologia, antropologia, ciência política, que ensinem perspectivas diferentes das perspectivas dominantes, como, por exemplo, o estudo de gênero. Tem que abolir o estudo de gênero, tem que abolir o estudo de raça, tem que abolir o estudo indigenista, tem que abolir o estudo que fala da nossa origem e composição da sociedade brasileira. Forte sinal de racismo que a gente precisa identificar no Brasil é a tática de classificar os oponentes como comunista. Todo aquele que se opõe ao governo Bolsonaro, no outro dia virou comunista. Está caminhando consigo, é um homem de bem, é um patriota, um homem de bem, de espírito cívico, amante do Brasil, esse vai mudar conosco. Saiu, no outro dia virou comunista. Então você viu, da noite para o dia, Joyce Hasselmann virar comunista, Sérgio Moro virar comunista, você viu Alexandre Frota se tornar comunista, você viu metade do PSL, como o coronel, o major Olímpio, virar comunista. Comunista, na minha época, você tinha que ter alguma maturidade doutrinária, ler as 3 partes e as 3 fontes constitutivas do marxismo, compreender o que era leninismo, trotskismo, compreender a diferença de socialismo científico e real para o socialismo utópico, ideal, compreender o socialismo e o comunismo como ferramenta de intervenção na sociedade para a disputa hegemônica de ideias. Vulgarizaram esse termo e associaram o termo a um palavrão, de forma que todo aquele que se opõe ao presidente virou agora, então, comunista. Né? Todo mundo que ameaça essa organização. O fascismo, por assim dizer, então, não é só uma ideologia, mas ele é um método de fazer política. É um método de fazer política. Baseado em quê, professor Gilberto? Baseado numa produção de mentiras, que atrapalham a compreensão da realidade. Vou repetir, porque se você quiser formular a pergunta, eu terei sido mais compreensível. No fascismo, há uma produção de mentiras que buscam atrapalhar a compreensão da realidade. Então, ele lhe apresenta a realidade de forma distorcida. Por isso, eles não encaram os dados, as estatísticas, a ciência. Por isso que eles não enfrentam os números. Por isso que eles não enfrentam a ciência, a razão, porque serão facilmente destruídos. E essa maneira de distorcer a realidade é inventando coisas. Nós temos um sujeito que foi eleito anunciando que a grande ameaça no Brasil era uma mamadeira de piroca que seriam distribuídas nas escolas. Que nossas escolas tinham kit gays. Alguém de vocês viu uma escola pública, federal, estadual, municipal, devolver os kit gays? Eu não vi nenhum, mas houve quem acreditasse. Esse governo implantou, sob a tutela dos militares, o que a gente está chamando de cristofascismo. São crentes ou falsos crentes, falsos líderes religiosos, crentes no sentido daquele que crê, não estou me dirigindo a nenhuma denominação religiosa, mas aquele que crê, esses entraram numa onda de que queriam consertar o mundo para tornar ele todo higienizado e um homem de bem. E construíam estereótipos. Ou seja, você é negro, mas você aceitou Jesus como seu fiel salvador, você não é gay, você trabalha, você obedece a Jesus, você frequenta a minha igreja, você é diferente deles, você é como se fosse branco, rico, da elite, igual a nós, e foi criando toda essa situação. A chegada de Bolsonaro, então, ao poder, deve ser explicada por um conjunto de diversos fatores. Mas ele passou, sobretudo, meus amigos e minhas amigas, pelo fato de mobilizar uma cultura autoritária. Agora, definitivamente, esse entulho já não cabe mais para debaixo do tapete. E quando eu digo que Bolsonaro mobilizou uma cultura autoritária, eu estou dizendo que essa cultura autoritária já existia no Brasil.
que o Brasil sempre teve misoginia, fruto do patriarcado, do macho branco, pseudo-rico, né? Herdeiro das tradições dos senhores de engenhos, escravocratas, que acham que o papel da mulher é na cozinha, que o papel da mulher deve ser secundado, de uma homofobia que não aceita que o outro ame o outro da forma que lhe apraz, que fica censurando as relações e as formas de amar, que não compreende que nós somos uma mesma sociedade, todos os seres humanos, vivendo sob valores que deveriam ser iguais para todos no ideal de república. Mas na sua vizinhança, você tem um sujeito que é racista, que é machista, que é misógino, que é homofóbico, que sempre diz que bandido bom é bandido morto, né? Que sempre exaltou a violência. Comigo é assim, eu boto é para olhar, comigo é mais 500, né? Eu sou desse jeito. Esse jeitão do brasileiro preconceituoso, encontrou respaldo, identidade, encontrou eco no discurso e na postura do presidente. Então, a rotina do presidente é atacar sempre. É uma lista interminável. Ele ataca mulheres, ele ataca negros, indígenas, LGBTs, sem terra, sem teto, imigrantes, ambientalistas, ataca ONGs, ataca advogados, ataca cientistas, professores universitários, ele ataca o funcionalismo público, os sindicatos, ataca a imprensa, ataca os artistas, ataca o Congresso Nacional, ataca os adversários políticos, o STF, a ONU, os chefes de Estado. São intolerantes à diversidade. Bolsonaro agride qualquer um que não se submeta a ele. Aliás, até os que se submetem. Porque agora, de repente, esses dias eu estava vendo, no cercadinho, uma mulher foi lhe questionar pela quantidade de mortes, e ela falou, sai daqui, já lhe ouvi, já deu seu palpite, sai daqui. Não vive sob um ambiente da diversidade. Esses ataques que incendeiam as milícias digitais, esses ataques são deliciosos para esses covardes que atrás do teclado de um computador ou de um celular são machões, cheios de bravatas, valentões, burros que fingem conhecer alguma coisa, não conhecem nada da formação brasileira, não conhecem como é constituída a República do Brasil, não conhecem as relações entre poderes, não conhecem os estágios da democracia, não conhecem a política como ciência, são avessos ao estudo da antropologia, da sociologia, não conhecem, nunca leram os clássicos, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Florestan Fernandes, fogem de Caio Prado Júnior, né? Fogem de João José Reis com a rebelião escrava no Brasil, fogem de sua cor, negam a história e a tradição africana que nós trazemos no sangue, na pele, no peito e na nossa mente, que são nossas tradições. Então, esses ataques são deliciosos para milícias digitais quando são contra-atacados, e não raro estão ancorados em outro hábito. A mentira. O Bolsonaro, ele diz que o diabo é o pai da mentira. Bolsonaro, eu tenho certeza que ele é o filho. Ao mesmo tempo, ele é ostensivamente lançador de fake news, diante de qualquer crítica que denuncia ser vítima desse expediente. Aí qualquer coisa, você faz uma crítica, ele que faz a fake news, diz que é vítima desse procedimento. Eu disse que hoje ia falar mais devagar, desacelerado. Vou ver com Clara se tem alguma pergunta aí já, Clarinha. Como é que está o meu tempo aí, né? Então eu quero aqui, sem nenhuma pressa, né? Hoje falar com o meu amigo Ubiratã, um abraço ao Ubiratã, Rogério, minha amiga Zoraida em Aracaju, João Batista, grande João Batista, meu aluno aí, Leane, meu companheiro Vadinho, João Forrozeiro, lá de Caxias, né? Daiane, Iago, meu gerente, para frente e para trás, balançando na rede, né? Adriano, Camila, alô Camilinha, beijo na tábua do queixo, né? Cidinho, amor da minha vida. Alô, Dedeco, daqui a pouco nós estamos aí em Aracaju. Meu amigo Herbert, lá em Teresina, dirigente sindical, comprometido, cultista, classista. Meu amigo Paulo, DJ, Roberval, Palominha, Rafael Nobre,
jornalista competentíssimo que está se ocupando dessa questão da política. O Edja, minha amiga Paula, Fred Novaes, tem mais alguém aí? Ângela e Jeane, né? Bom, então Rafael disse que Paulo Girardelli disse que Bolsonaro quer instalar um tipo de anarcocapitalismo. Anarcocapitalismo, um governo do caos para enfraquecer as instituições. Eu vou ler as duas e vou ver daqui a pouco. Vadinho disse que acha estranho as coisas estarem mudando tanto após a saída de Moro. Bom. E Herbert perguntou como é que a gente vai recuperar a simbologia da nossa bandeira. A Herbert faz a pergunta de $1 milhão. Como é que a gente vai recuperar nossas cores, nossa bandeira, né? Bom, nós vamos ter que ressignificar, Herbert. Mas esse anarcocapitalismo, ele não existe. O capitalismo, ele é anárquico por natureza. O que Paulo Girardelli está dizendo aí é que o que Bolsonaro vai fazer é intensificar ao máximo, meu amigo Rafael, o chamado Estado mínimo. Por quê? Porque o Estado mínimo é exatamente o afrouxamento do marco regulatório que permite que o capital se torne mais destro, mais voraz, mais atuante na arte de explorar o trabalho, que é o trabalhador, e maximizar os seus lucros. O que o golpe que Dilma sofreu não foi contra ela. O golpe de 2016 foi um golpe contra o Brasil. Foi um golpe do capital, orquestrado, um golpe de classe, contra a classe trabalhadora, que observava que o capital perdia muito com aquele novo marco civilizatório, com a regulação do trabalho que Lula e Dilma instituíram, com a inclusão de homens, de mulheres, de negros, de gays, de quilombolas, de indígenas, de todas as minorias ocupando as universidades, tendo acesso ao primeiro emprego, vencendo a sociedade estamental e criando a cadeia de mobilidade social. O capital se organiza. Quem fez o golpe, você vai lembrar do capital, da Fiesp, Federação da Indústria do Estado de São Paulo, com aqueles patos, e um monte de idiota correndo atrás do pato, dizendo que o Brasil ia mudar e estava lutando contra a corrupção. Dia seguinte, depois do golpe, que disseram que assim que Dilma caísse, o dólar subiria, o dólar cairia, aliás. Dilma cai num dia, no outro dia o dólar cai e a bolsa sobe. Dilma caiu e deixou 378 bilhões de dólares de reserva. Esses imbecis, esses cérebros de ameba, ainda propalam que o PT quebrou o Brasil, que Lula quebrou o Brasil, quebrou o Brasil, quebrou o Brasil. Repetem isso e não são capazes de enfrentar o Google. Claro, ele está sinalizando aqui modo de pouca energia. Está dizendo que a qualquer momento vai parar. Bom, eu estava dizendo, então, que há esse conjunto de fatores que deu o golpe, foi o capital. E o que o capital faz para quebrar o marco regulatório do trabalho. Por isso você viu a reforma trabalhista. Por isso você viu a reforma previdenciária. Por isso eles querem discutir a reforma tributária para imputar mais imposto à classe trabalhadora. Por isso você viu a livre negociação de patrão e empregado. Por isso você viu o contrato temporário de trabalho. Por isso você viu todo um exército de mão de obra de reserva aí encostado para que esse capitalismo tenha segurança jurídica e os trabalhadores estejam reféns dessa segurança jurídica. Então, ele é anárquico por natureza. Todo o discurso do Estado mínimo, ele é anárquico por natureza. A pergunta de Jaqueline Vadinho, era se... Que acha estranho as coisas mudarem. Deixa eu botar para cá, que aproveita. Não tem muita coisa de estranho. Minha assistente está aqui colocando os aparelhos para recarregar. Não tem muita coisa estranha depois de que o Moro sai, não. Havia uma série de situações que estavam em andamento pela ação das polícias estaduais, a Polícia Civil, também da Polícia Federal, mas que sofria alguma contenção pela presença do Sérgio Moro, a repercussão política que isso daria. A saída do Moro revela duas coisas. Primeiro, que o governo é tão autoritário, tão sectário, tão restrito, que foi incapaz de conviver com as forças que lhe produziram. Depois, nesse sentido de trazer grandes vultos do militarismo
ou do Poder Judiciário para lhe tutelar, Bolsonaro acaba armando uma armadilha para si próprio, porque ele acaba contratando pessoas que ele não pode demitir. Como é que ele vai demitir agora o general da Casa Civil? Como é que ele vai demitir agora gente graúda do Exército e das Forças Armadas que ele trouxe para reformar o Estado dele? Quando ele trouxe Moro, ele trouxe com a ideia de que Moro respaldaria popularmente o seu governo. Era o grande ídolo da sociedade brasileira, dos chamados homens de bem. E quando Moro sai, há uma ruptura nas forças bolsonaristas, porque houve quem disse que Bolsonaro traiu Moro e houve quem disse que Moro traiu Bolsonaro. Eu acho que todos eles traíram o Brasil, né? Então, Herbert, com relação a resgatar a nossa bandeira. Você sabia como é que foi feita a nossa bandeira? Eu vou falar rapidamente aqui, se Clarinha e Cida me permitir. A nossa bandeira ela é fruto do movimento positivista. O positivismo foi muito adotado, criado por Auguste Comte, quando inventou a chamada física social, que depois Émile Durkheim vai transformar essa física social em sociologia, e pelas mãos de Durkheim, a sociologia vai se tornar ciência e matéria a ser estudada na universidade, e pela contribuição de Karl Marx, de Max Weber e depois de tantos outros, ela vira um instrumento científico transformador da nossa realidade e não só interpretador da nossa realidade. Mas quando o Auguste Comte criou a chamada física social, ele tinha um princípio, que a ciência social ela era tão lógica quanto as ciências humanas, como as ciências exatas. Então ele achava, comparava o mundo e a sociedade como um organismo vivo. E ele imaginava que tinha alguns elementos capazes de fazer a humanidade avançar para produzir uma harmonia tão perfeita que a gente não teria mais conflito. Por isso criou num triângulo isósceles, aliás, um triângulo equilátero, com três os pesos na mesma proporção, três valores, que era amor por princípio, ordem por base, progresso por fim. Esse era o lema do positivismo. Amor por princípio, ordem por base, progresso por fim. A nossa bandeira, com a contribuição dos militares, recebeu esse nome na bandeira. O nome original seria amor, vírgula, ordem e progresso. O lema positivista. O losango que a gente tem na bandeira e a circunferência no centro também é um símbolo positivista. A nossa bandeira ela é positivista por natureza. Ela é herança desse positivismo dos nossos militares que foi passado para muita abordagem intelectual no Brasil. Mas eu acho que, para maior do que resgatar os nossos símbolos, meu amigo Herbert, nós precisamos construir símbolos novos. Por que resgatar os nossos símbolos e permitir a aversão à cor vermelha? Por que achar que todo mundo que adora o vermelho e cultiva uma estrela é um ser abjeto? É preciso primeiro desconstruir o ódio na sociedade e trazer a razão de volta. Ou nós vamos permitir essa sociedade dividida em menino veste azul e menina veste rosa? Ou nós vamos permitir essa sociedade estruturada num patriarcalismo, né, um patriarcado que coloca a mulher numa situação de subjugação? Ou nós vamos permitir a reprodução escravocrata do preconceito contra o nosso povo de matriz africana, o nosso povo negro, retratado na perseguição das religiões afrodescendentes, das religiões de matriz africana, retratado na violência urbana, nas favelas do Rio, de São Paulo, de Salvador, de qualquer grande centro urbano onde a pele negra é alvo certeiro da polícia militar. Eu acho que a gente precisa resgatar os símbolos nacionais, mas acho também que a gente precisa construir novos símbolos nacionais. E construir novos símbolos nacionais é tirar Duque de Caxias e apresentar Zumbi dos Palmares. É colocar os nossos heróis de fato, dar um lugar na história a Luiz Carlos Prestes, né? Dar um lugar na história a Olga Benário, que foi uma mulher presa na época do regime fascista de Getúlio Vargas, entregue à Gestapo para ser morta nas câmaras de gás na Segunda Guerra Mundial, no período nazista lá na Alemanha. Então eu quero considerar isso tudo e dizer para vocês que quando há militarização do Estado, o que Bolsonaro quer é exatamente isso. Não tem um apoio popular. Não tenho uma presença que eu tinha antes nas redes sociais. Não tenho um amparo intelectual que me dê algum lugar no mundo para discutir uma ideia. Eu não tenho nada, eu estou cada vez mais isolado. Bolsonaro, ele não leu
nem nada das táticas e estratégias militares. Ele não leu Sun Tzu, que escreveu A Arte da Guerra, que tinha como princípio o seguinte: se você conhece a si próprio e conhece o inimigo, não há que temer o resultado de 1000 batalhas. Mas se você conhece a si e não consegue o inimigo, para cada batalha ganha, perderá uma. Se você não conhece nem a si, nem o inimigo, perderá todas as batalhas. Eu acho que Bolsonaro perderá todas as batalhas, porque ele esqueceu outro princípio da estratégia militar também. Você não pode atacar todos de uma só vez. Você precisa atacar um por um dos inimigos. Mas Bolsonaro, como eu li agora, ele ataca todo mundo. Ele ataca a STF, ele ataca o movimento sindical, ele ataca a Câmara, ele ataca o Congresso, ele ataca todos. E quanto mais ele ataca, mais ele fica isolado. E quanto mais ele fica isolado, mais ele reage com o que lhe é predominante, o instinto. A sua porção animal é maior do que a sua porção humana. E quando ele reage no campo do instinto, reage como um animal acuado. De novo, ele é mais violento, mais feroz, muito mais agressivo. Por isso, todos os dias, ele está dizendo que a paciência está acabando, que agora as coisas ficarão no lugar, que agora as coisas ficarão resolvidas, que acabou, que encerrou, que ele é muito democrata e você pode conhecer nas ações dele, que ele tem tido muita paciência, muita tolerância. É alguém que quer combater a corrupção dos outros, mas não demite. Esse governo é o governo mais podre que teve. Agora, para falar disso, eu precisava ter tempo para explicar para vocês que a operação mais corrupta que teve na história do Brasil foi a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, que muitos corriam atrás dela, achando que era uma operação de asepsia política e moral para o Brasil, na verdade, era uma grande operação de corrupção. Corrupção que favoreceu o próprio Sérgio Moro, que lhe colocou numa condição de Deus do povo brasileiro, que lhe colocou no cenário internacional para negociar interesses nacionais com os Estados Unidos e favorecer as petroleiras americanas, que favoreceu o imperialismo norte-americano e os seus associados com o capital estrangeiro, porque a Operação Lava Jato, olha o que eu falei do fascismo, a manipulação da verdade, fingindo combater a corrupção, que ela dizia que estava combatendo, ela escondeu o maior crime cometido no mundo, que é os crimes do capitais. Ela esconde um crime que é 500 vezes, vou repetir, viu? Estudem, vão para o Google e confiram isso. Principalmente leiam o professor Gessé Souza, que tem dados, elementos, instrumentos, ele que foi do IPEA. É 500 vezes maior do que a Lava Jato, que é o roubo do capital, dos bancos, do mercado financeiro, do grande magnata, dos bilionários, que entraram de sola e tomaram o petróleo brasileiro. Em todos os lugares do mundo, houve guerra para ter acesso ao petróleo. Por isso, os Estados Unidos entrou no Iraque, matou Saddam Hussein. Por isso, houve guerra no Oriente Médio. Por isso, o Kuwait foi protegido. Por isso, as relações comerciais com a OPEP ganharam perfis de guerra na área comercial. Mas no Brasil não foi suficiente. A Lava Jato operou em favor, porque descredenciou a maior empresa petrolífera das Américas, a Petrobras, a maior do mundo em exploração de petróleo em águas submarinas, em águas profundas, no pré-sal, a única que tinha essa tecnologia, e desmantelou a indústria nacional. Acabou a Odebrecht, a OAS, a Camargo Corrêa, a Mendes Júnior, acabou as grandes empresas do Brasil e favoreceu o capital estrangeiro. E nenhuma empresa estrangeira teve seus empresários, diretores de empresa presos. Então, não sei por que nós entramos nessa questão da Lava Jato, mas para você entender que ela era um instrumento a favor da corrupção e não contra. Que ela foi usada para mudar o cenário político. Ela foi usada para prender Lula, amarrá-lo e permitir que Bolsonaro ganhasse a eleição. Tanto que depois da prisão de Lula, arrefeceu-se os ânimos. Entrou em outro estágio. Começam a reclamar Estado Democrático de Direito. Eu vi agora, recentemente, Moro reclamar paridade de armas, que ele tinha que ter como parte do processo paridade, mas ele invadiu o escritório de advocacia,
ele violou o escritório de advocacia, ele ouviu o que se passava entre os advogados, ele confiscou o tablet do neto de Lula, esse neto que veio a falecer. Ele promoveu a divulgação de áudios que não deveriam ocorrer, envolvendo a presidenta Dilma e o ex-presidente Lula, e depois reclamou muito do Glenn Greenwald com o The Intercept, que revelou a Vaza Jato como uma operação favorável à corrupção e uma operação midiática. Era o garoto da Globo, primeiro William Bonner, depois Moro. Você abriu o microfone e começava... o Brasil e alguém colocava palavras atribuídas a ele e ele estava na capa de todas as revistas. Mas a história é dinâmica e a política é o que há de mais dinâmico na história. Nós ainda vamos aprender muito. E os seus amigos que votaram em Bolsonaro vão ter muita vergonha. Primeiro vão mentir, porque se eu fosse Amoedo, eu pedia recontagem de voto. Porque eu vi de burguesinho dizer que votou em Amoedo, mas eu votei no Novo, votei em Amoedo, não votei em Bolsonaro. Muita gente correndo, né? Mas eu próprio já fui admoestado pela minha cor vermelha, pelo meu boné de Che Guevara, pelo meu estilo leninista, pelo meu jeito de ser. Esse ódio tem que acabar no Brasil. Nós precisamos construir um país diferente, mais justo, mais fraterno, mais igualitário, mais humano. E isso só existe se não houver ódio. Porque sociedade saudável só se constrói com amor. Por isso, vamos fugir do ódio. Não vamos nos nivelar no ódio deles. Vamos criar um ambiente cercado de boas pessoas. Gente boa. Não essas falsas pessoas de bem. Não esses líderes religiosos com a Bíblia debaixo do sovaco, professando favores às forças malévolas. Eu costumo dizer que malandro é o diabo que elegeu seu candidato com o voto dos crentes. Muita gente fingindo ser do bem, pensando estar bem, acabaram favorecendo. Então, nós vamos deixar aí nossos agradecimentos à minha amiga Catúcia, meu companheiro Zé Ivaldo. Zé Ivaldo, você tem muita parte de minha história, muita parte de minha história. Você é um protagonista no que nós nos tornamos. Nossa geração foi uma geração fantástica. Nós mudamos a cidade de Paulo Afonso. E Paulo Afonso é o que é hoje, Zé, por sua causa. Você tem tudo a ver com essa cidade que tem aí, porque a sua luta pelos royalties foi a luta que acabou com aqueles esgotos que cortavam a nossa cidade ao meio, os urubus que sobrevoavam Paulo Afonso e trouxe uma cidade elogiada por todos nós. Um abraço a Luciano Damasio, meu amigo Luciano Damasio, dirigente sindical, delegado sindical aí da Coelba, em Salvador. Minha amiga Bobs Nayara, né? Bobs, do mandato coletivo aí de Gilmar, vereador Gilmar, arrasando, né? Esse cara tem tudo para um dia ser prefeito de Petrolina. Negro, né? Professor, negro, pobre, né? Com a força do movimento LGBT, com tudo, para fazer a diferença e fazer com que a pluralidade prevaleça. Então, nosso amigo Nonato, diz que pensa diferente em algumas coisas, mas gosta de te ouvir. Obrigado, Nonato. Acho que Nonato é um companheiro que eu vejo outra vez no Facebook. A gente está... Ele exige muito uma autocrítica do PT, da esquerda. Um dia, se eu tiver fôlego, apontarei aqui essas contradições de esquerda, porque eu acho também que houve muita contradição na nossa experiência de governo da esquerda. As nossas lives estarão disponíveis no IGTV, aí no Instagram, e no canal do YouTube. Eu peço a todo mundo aí que nos ajude, né? Sigam lá para ver todo o conteúdo. Tem aulas, poemas, palestras, muita coisa boa que eu estou fazendo, o carinha está colocando lá. Peço a ajuda de vocês. Esse é um ambiente que eu não conhecia, estou conhecendo, estou começando a explorar, mas entrei nessa por causa de vocês. As pessoas diziam, cadê, rapaz? Não vai fazer não? Cadê você? Estamos aqui, estaremos trabalhando para a classe trabalhadora. Eu, enquanto viver, respirar, cada oxigênio meu, cada vigor, cada força, cada energia vai ser para mudar esse mundo. Não podemos aceitar que a exploração, a opressão, o preconceito, o mal, as trevas prevaleçam nessa sociedade.
Um abraço para o meu amigo Etinho. Etinho, meu companheiro aí. Eltinho, meu companheiro Eltinho aí. Que essas trevas prevaleçam. Nós vamos fazer um novo movimento das luzes. Com a ameaça da Idade Média voltar, nós seremos os novos revolucionários a promover a razão. Não confie nessas informações que não trazem a fonte. Busque a ciência. Confie na ciência. Estudem, leiam, pesquisem. Procurem priorizar a conversa com essas pessoas equivalentes a vocês, que têm equivalência moral, que têm virtudes. A política é feita com as pessoas, pelas pessoas e para as pessoas. As pessoas têm que ser a razão de ser da política. E a política, mais do que uma ciência, tem que ser a arte de promover o bem comum, o bem de todos. Por isso, não confunda política com politicagem. Na hora de votar, pergunte: quem é esse sujeito? O que ele fez? O que ele estudou? Do que ele é capaz? Pense que ninguém pode lhe prometer o futuro sem lhe oferecer o passado como avalista. Quero agradecer a cada um de vocês, cada uma de vocês, mulheres maravilhosas, homens maravilhosos, jovens, estudantes, povo meu, minha companheirada, que esteve comigo, nem sei quantos, vi tantos aqui passando, um ou outro, mas estarei firme e faremos nossa próxima live, acho que na quarta-feira, né, Clarinha? Quarta-feira teremos a próxima live. Você pode entrar e sugerir um tema para a nossa próxima live. Eu estou querendo discutir a questão da pandemia e o movimento social. Se tiver alguma pergunta, eu ainda fico aqui para responder, porque nós temos ainda 5 minutos. Né? Então, quero agradecer a todos vocês. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Por que Bolsonaro, Clarinha, me ajude? Ouço que o Bolsonaro jamais conseguiria instalar um golpe. Concorda ou ele está sendo subestimado? Não, bacana, olha. Essa pergunta eu respondi hoje aqui dentro de casa, né? Haverá um golpe de Bolsonaro? Gente, Bolsonaro é o golpe. Houve um golpe no Brasil em 2016. Gente, acorda. Gente, ó, golpe. Quando for o golpe? 2016. Bolsonaro é parte do golpe. Temer é parte do golpe. Vamos colocar Temer, ele vai fazer a transição. Nessa transição, a gente faz uma aliança. Lembra de Romero e Jucá? É um grande acordo nacional, com o Supremo e com tudo. A gente coloca o Michel, tira a Dilma e ele faz a transição. Para que transição? Para obedecer os critérios do capital. Aquilo que no início da nossa live eu conversava. Capital implantou uma plutocracia, um Congresso medíocre, apodrecido, corrupto por natureza, porque o Congresso, a maioria dos deputados estão vinculados a empresários e a empresas, e Bolsonaro só foi vitorioso numa eleição que permitiu sua eleição porque o sistema judiciário foi complacente e conivente com toda instrumentalização de mentiras que foi carreada naquele período da fake news. Então, Bolsonaro foi eleito com fake, com mentiras, com trapaça. É um menino covarde que bateu no outro porque estava amarrado. Prenderam o Lula e disseram: agora você pode ir, meu filho, que o sujeito que ganhava a corrida não vai correr com você. Então, eu acho que Bolsonaro é o desdobramento do golpe. Um grande abraço, muito obrigado a todos vocês. Meu amigo Zé Adilson, Negão, valeu, camarada. Você sempre conosco. Um abraço a Zé Adilson, a todos os outros. Um cheiro na tábua do queixo de todo mundo. Quarta-feira, nós voltaremos, quiçá, discutindo movimento social e pandemia. Um abraço no coração de todos vocês.